Obrigado. Carlos Figueiredo, Souto Pereira, obrigado por estarem presentes. Eu sou Francisco Dias e sou vice-presidente da APEGAC. Estamos aqui para comemorar os 20 anos da APEGAC. Estamos aqui numa conversa de empresários de administração e gestão de condomínios e de fundadores. Vocês dois fazem parte do grupo de fundadores. Carlos Figueiredo, onde é que está localizada a sua empresa? Na Póvoa de Varzim. Há quantos anos? Há 32. Souto. No Porto, há 26, a fazer 27 este ano, em outubro. O que eu gostaria de saber era um pouco aquilo que levou um grupo de pessoas a pensar em fundar uma associação, neste caso de gestão e administração de condomínios. Quem é que quer começar? Na altura a ausência... Estamos em 92, quando nós começamos em 92. 2002. 92. A vossa empresa? A nossa empresa certo. Começa em 92. Certo. E uma das carências, isto era uma novidade, as pessoas não havia regulamentação, não havia... E um dos problemas que tínhamos na altura era a ausência de regras para o setor. E qualquer pessoa fazia sem qualquer formação fazia a administração de condomínios e na altura lutou-se um bocado para criar aqui uma regra que fosse balizar um bocado a atividade. E pronto, a partir do momento em que se falou e em que se começaram a fazer reuniões para a criação da associação, acho que foi unânime, porque apareceram várias empresas. Penso que toda a gente sentia a necessidade da regulamentação e a partir daí em pouco tempo conseguiu-se reunir a nível nacional bastantes empresas para fazer face a essa necessidade. António, a regulação foi o ponto de partida ou existiam mais? Na altura, eu lembro que a primeira vez que ouvi falar da necessidade, não é da necessidade, porque eu ouvi um grupo de colegas falar de que se ia fazer uma reunião para formar eventualmente uma associação, foi quando estávamos à porta de um prédio e íamos fazer umas apresentações e na altura convidaram-me também, falaram-me também dessa possibilidade, ficaram com o meu contacto e depois acabei por aparecer. E na altura eu lembro-me que um aspecto que se falava bastante é que na mesma altura em que se estava a falar disso tinha falido há pouco tempo uma empresa grande no Porto de condomínios. Sim. Que deixou uma imagem muito negativa dessa atividade e no fundo há uma maneira como ser uma empresa grande, todas as outras empresas, as mais pequenas, as mais recentes, acabaram por ficar com uma imagem bastante negativa sobre a própria atividade e era preciso limpar um pouco isso. E isso no fundo criar uma associação que fosse uma entidade acima das empresas e que servisse para dar credibilidade e dar valor ao setor de atividade, da mesma forma que acontece com qualquer outra atividade profissional. No fundo, era seguir os mesmos passos que sempre foram seguidos. E isso era um ponto. O outro ponto é que realmente sentia-se que era preciso definir, arranjar forma de criar um hábito de dar formação especializada às pessoas que trabalham nas empresas de condomínio, a começar mesmo pelos próprios gerentes das empresas, porque muitas vezes não tinham formação suficiente, tinham muita vontade, mas não tinham formação. E a outra questão tinha a ver com a própria regulamentação. E porquê? Porque se estando a falar de uma atividade sem rede, isto é, sem qualquer regra, onde as regras que existentes são as regras relacionadas com qualquer atividade comercial, que qualquer pessoa tem que seguir, que é apresentar contas, passar faturas, fornecer um serviço, etc. Era preciso criar regras específicas, regulamentação específica, que pudesse separar as empresas que queriam fazer um trabalho digno, entre aspas, no sentido de que era um trabalho comercialmente aceitável e aceito pelas pessoas, daquelas que não o fariam e que não o iriam fazer. Falava-se muitas vezes dos administradores de vão de escada, em contraponto com as empresas formadas com esse objetivo. Falava-se também das empresas que tinham sido formadas a partir de empresas que já tinham outra atividade, mas que viam a atividade da administração de condomínios como uma atividade secundária
e por isso era só mais uma atividade. E, no fundo, foi preciso também dar a ideia, junto do mercado e das empresas, através da própria associação, que devia haver uma associação que defendesse que quem entrasse como profissional na administração de condomínios devia ser para fazer atividade de administração de condomínios como atividade profissional, principal e exclusiva. Foi assim que começou por ser e ficou nos nossos estatutos. Ou seja, a ideia é dar mesmo credibilidade à nossa atividade, dizendo desta forma que esta é uma atividade importante, complexa, que não é uma atividade fácil de realizar e para ser realizada as pessoas têm que ser independentes, digamos, de qualquer outros interesses, nomeadamente interesses dos próprios condomínios. E uma questão que na altura se falava muito era a independência face a atividades do imobiliário, nomeadamente da mediação e da construção, porque havia muitos construtores que já formavam empresas ou ficavam a administrar os condomínios durante os primeiros 5 anos de garantia, precisamente para controlarem a questão das garantias e com isso depois, quando entregassem os prédios aos condomínios, já tinha passado tudo o que era já não havia possibilidade. Tudo isto foi um caldo, digamos, de questões, de problemas, de dúvidas que levaram a que os empresários na altura tivessem tomado a iniciativa de formar uma associação, digamos que, portanto, passados 20 anos, felizmente ainda existe e cada vez com um trabalho mais profícuo. Como é que, faz-me um pouco confusão isto, não fui fundador, na altura, há 20 anos atrás, penso que não havia, o e-mail ainda não era uma ferramenta básica como é hoje, não havia redes sociais, era penso eu. Como é que vocês conseguiram contactar com toda a gente, de norte a sul do país e eventualmente também pelas ilhas, não é? Para tentar logo criar ali um grupo de pessoas capazes de fundar a associação. Na altura era o contacto telefónico, foi, o telemóvel também. Páginas amarelas. O telemóvel também, exatamente, o telemóvel também apareceu. Na altura em 97 ou 96, sim, foi quando apareceu. Ainda. Era o telemóvel. Aqueles Motorolas, muitas vezes. Antes da minha empresa, o Carlos ainda tem se calhar uma informação ainda mais interessante, porque ainda é antes dos telemóveis. Era o telefax, sim. Não é? E havia o fax. Ter enviado vários faxes, estão lá guardados para os colegas na altura em que estávamos a formar a associação. Eu lembro disso perfeitamente. Era mais difícil, mas não era impossível. Conseguiu-se na mesma fazer o trabalho. Bom, sim. A partir daí, vocês conseguiram fundar a APEGAC. Sei que houve pelo menos um momento conturbado. Estou a falar isto porque na altura eras o presidente da mesa da Assembleia, tal como és hoje também, não é? Isso levou quase a desacreditar que a APEGAC poderia continuar ou não? A ideia que eu tenho sobre estas questões associativas acho que é muito simples. Nenhuma associação vai ter capacidade de ser uma associação representativa e com qualidade se não passar por todas as fases que qualquer empresa ou associação passa. Há sempre momentos de conflito, momentos em que as diferenças de opinião são as dores de crescimento, não é? São as chamadas dores de crescimento que todas as associações têm que ter. Porque se isso não acontecer é uma paz podre que não dá em nada, no fundo, quando todos estão de acordo, alguma coisa está mal, quer dizer que não houve debate. E nesta associação, por acaso, houve um debate bastante grande desde o início. Desde as primeiras reuniões, as primeiras assembleias, digamos, para decidir sobre os estatutos, sobre o que é que devia ser ou não ser a atividade, etc. Houve um debate muito forte, às vezes bastante quente, entre os colegas, cada um a defender a sua posição, e isso é normal. Depois a associação foi formada, na altura foi formada a primeira composição dos órgãos sociais, na altura calhou-me a mim ser o Presidente da Assembleia Geral, e é isso que estamos a falar. Carlos fazia parte dos órgãos sociais? Não. Nunca cheguei a fazer. Não chegou a fazer. Mas, na altura, após 4 anos de atividade, a associação entrou ali numa situação em que a associação entrou numa situação quase de dormência, porque depois percebemos que havia muitas cotas por receber dos sócios, os sócios não recebiam avisos de cobrança, havia débitos a fornecedores, na altura tínhamos contratado um serviço à Faculdade de Direito do Porto e ainda se devia 10 mil euros, acho que eram 10 mil euros por esse serviço, e houve uma altura em que foi preciso formar novas listas para o 3º mandato e houve ali uma confusão que não vale a pena agora estar a escalpelizar e na altura eu, como Presidente da Assembleia Geral, considerei, e depois tive o apoio de uma grande parte dos sócios, de que a associação, antes de ir para eleições,
devia passar por um período de reflexão novamente para recentrarmos aquilo que nos levou a formar a associação, para não entrar, digamos, logo de início num período de grande vício, isto é, não criar ali um conjunto de empecilhos à própria associação e com isso não pôr a própria sobrevivência, pôr a associação em causa. E isso foi que fez divergir ali um conjunto de sócios, e foi isso que fez com que a seguir tivéssemos tido uma assembleia onde digamos, uma parte ganhou, a outra perdeu, a que perdeu acabou por saíram da associação, ninguém nos mandou sair, não foram todos, saíram alguns, infelizmente, isso foi o pior que pode acontecer a uma associação, é que os sócios saiam, senão não é uma associação. Entretanto, seguiu-se depois o rumo da associação, porque foi preciso formar uma comissão administrativa de gestão com 4 pessoas que representavam os órgãos sociais, que depois fez um contacto direto com todas as empresas, recolheu as cotas que estavam em atraso, abriu-se uma conta bancária, pagou-se os fornecedores, e quando se passou para o fim desse outro mandato, em vez de termos 10 mil euros em débito a fornecedor, já tínhamos 10 mil euros em caixa disponíveis para a próxima direção poder trabalhar. Pronto, isso faz parte do percurso de qualquer associação. E também, se não tivesse acontecido, provavelmente a associação já não existia. Claro, é preciso às vezes tomar, digamos, a iniciativa em defesa daquilo que nós queremos que funcione. Como é que os outros sócios fundadores viram esta visita num bocado da história, como é que viram esta situação? E eu passei um bocado à parte, porque houve uma altura que eu ausentei pagava as cotas como sócio, mas não tinha grande intervenção na associação. Entretanto, mais recentemente é que voltei a aparecer. Mas também, se calhar, isto era normal, porque a associação, mesmo estando com este período mais conturbado, também, se calhar, a própria atividade da associação saiu um bocado prejudicada no meio disto tudo, não é? Sim, na altura ficou um bocadinho imposio, imposio, porque as pessoas começaram a perguntar porque é que eu pago cotas. Foi logo a questão que foi colocada. Isso é lógico. E o nosso trabalho a seguir, que na altura acabamos por formar uma outra lista que depois foi eleita para o terceiro mandato, em que o Vítor Amaral, que agora é presidente da direção, era presidente da Assembleia Geral, eu era o presidente da direção, calhou-me a mim, o Luís Ribeiro passou a ser o presidente do Conselho Fiscal. Isso logo a seguir? Logo a seguir, o terceiro mandato, digamos que os sócios, depois de falarem connosco, naquele período de mudança... Estamos em que ano? Em 2008. Penso que não estou enganado, 2008. Na altura, pediram-nos mesmo para nós formarmos uma lista e avançarmos. E já nem sei qual era a pergunta, mas... Não, estava exatamente a perguntar depois como é que, ou seja, o seguimento desse período, como é que vocês, no fundo, revitalizaram novamente a associação e como é que... Depois foi pagar a quem tínhamos que pagar. Sim. A própria... tínhamos lá uma funcionária que acabou por sair, porque a própria funcionária meteu uma ação contra a empresa, a associação, porque devíamos salários, pagamos. Entrou outra funcionária que esteve lá durante uns 8 anos, que acabou também, entretanto, entrou outra. Isso foram mudanças. Depois foi ter uma comunicação muito maior com os sócios. Sim. Fazer alguns eventos, digamos, locais ou regionais para levar as pessoas a conversar connosco e dizer o que é que pensavam sobre a atividade e sobre o que é que achavam que era importante que a própria associação levasse a cabo. A questão da formação veio logo ao de cima mais uma vez. Depois a própria direção começou a desenvolver um conjunto de tomar algumas diligências no sentido de, por um lado, criar a ideia de que tínhamos que ter mesmo uma escola de formação. A ideia da escola de formação começou aí, nessa altura, que depois acabou por ser repegada há pouco tempo por a atual direção. Depois chegou-se a comunicar com o Instituto Português de Seguros para haver um seguro de responsabilidade profissional das empresas. Sim. Foi aí também que o assunto começou a ser tratado. Criou-se depois o certificado de sócio, que neste momento todas as empresas têm afixado nos seus escritórios para mostrar aos seus clientes. Que agora até com selo, sim. Que agora até com selo, foi nessa altura que ele apareceu. Digamos... E as relações institucionais com o Estado, com a tutela, com o IMOP, na altura, penso que era o IMOP, não é? Essas continuaram a ser feitas, sempre com alguma atenção, porque o que nós percebíamos naquela altura era que eles ouviam-nos, mas não nos davam a importância que nós consideramos que temos. E foi preciso sempre bater, digamos, dizer que não concordávamos com uma lei
que viesse desvalorizar a nossa atividade, porque havendo atividades que se consideravam atividades principais e exclusivas, a nossa não podia ser diferente. E não foi fácil ser. Mas nunca houve uma grande abertura por parte do Estado para com as empresas de gestão e administração de condomínios? Sim, nunca vimos abertura até agora, porque andam há muito tempo a prometer que vão fazer-se uma legislação e não sai nada. É. Nós, Carlos, em relação à regulação da atividade, o que eu vejo, até por algumas reuniões que tenho tido também com a tutela, é que estamos aqui num poço sem fundo. As promessas vão existindo, sempre, muito bem acolhidas, mas não passamos disto. Eu pergunto se não está, e faço esta pergunta aos dois, claro, falando aqui primeiro para o Carlos, se não está na altura da APEGAC que, enfim, enverdar como para um rumo que pode ser a autorregulação, poderá ser a representação efetiva do setor enquanto associação empresarial. O que é que a APEGAC pode fazer, até porque neste momento está a ser criada a Academia do Condomínio, que é mais, a Academia do Condomínio, que é mais um passo no sentido de darmos ferramentas aos empresários, portanto estamos aqui quase a substituirmos ao Estado, porque nem sequer existe um curso superior de administração de condomínio ou de gestão de condomínio. Não existe. Não existe. Existe gestão imobiliária, mas que neste momento está muito mais vocacionado para a área da mediação do que propriamente para a administração de condomínio. Exato. Tem lá um semestre, sim. Uma cadeia num semestre. Portanto, o que eu gostava de perceber era um pouco se nós, a APEGAC e empresários, vocês com a responsabilidade de serem fundadores, não acham que está na altura de darmos um outro passo que possa de uma vez por todas encostar ao lado da regulação pela tutela, porque estamos sempre a falar no mesmo, e se não poderia haver uma pressão maior, um outro objetivo passando pela autorregulação? Acho que sim, acho que a associação deveria ter mais poder sobre a regulamentação e conseguir fazer avançar com essa tutela da atividade. Nós, apesar de não termos uma regulação conforme gostaríamos que tivesse, nós chegamos a contratar a Faculdade de Direito, como é um bocado frio, para apresentar uma proposta de lei específica para a atividade de administradores profissionais de condomínios, que nos custou bastante dinheiro e que digamos, na altura o Governo meteu na gaveta. Nós, na altura, tínhamos um conjunto de ideias, de propostas, que algumas até acabaram por ser levadas à prática, porque a ideia de haver uma declaração de não-dívida, que era o que nós chamávamos, é uma ideia que vem do início da nossa atividade. Já é falada mesmo do início. Agora chama-se declaração de encargos. Isso é uma vitória nossa, sim, que alguns vêm quase que aparecer como sendo uma ideia deles, nomeadamente algumas entidades já mais conhecidas e que de alguma forma funcionam quase mas é uma ideia nossa, quase como abutres, digamos, exatamente, de tudo o que é o setor comercial e afins, mas isso é outra questão. Mas fomos nós que viemos, que permanentemente falamos disso, e felizmente é uma realidade. Não há uma atividade, digamos, não há uma regulamentação específica para a nossa atividade, mas isso é uma ideia que poderia fazer parte dessa regulamentação, mas que já existe. Agora, seria importante realmente repegarmos num conjunto de questões relacionadas com o que deve ser a regulamentação da atividade, voltar a analisar isso tudo e ver até que ponto é que a nossa associação poderia funcionar como uma espécie de ordem ou algo semelhante que fosse, digamos, para todos os efeitos a associação que regula ou autorregula. Ou pelo menos seja o garante da segurança de quem usa os nossos serviços, não é? Eu costumo falar da ideia de ser, por exemplo, aquilo que fossem os nossos estatutos e o código ontológico e as nossas regras, que fossem quase uma portaria de extensão para todas as empresas de condomínios, mesmo não fazendo parte da APEGAC. E se calhar até passariam a fazer porque teriam mais interesse, como agora já fazem, quando, por exemplo, entram porque sabem que, estando na nossa associação, têm logo à partida o seguro de responsabilidade civil e profissional, digamos, para a atividade. Ou seja, civil não, responsabilidade profissional. E por isso, acho que devíamos estar passos no sentido de convencer o Governo, seja ele qual for, de que a parceria pública ou privada
a ser aqui levado à prática passasse por aqui. Ou seja, esse que, não, mas é uma, digamos, sim, é uma sim, parceria claro. útil, Sim. porque não tem aqui nenhum benefício económico para ninguém. Não estamos a tirar dinheiro ao Estado em benefício de ninguém em particular, Sim, isto não é uma questão, mas seria permitir que os próprios sócios, as próprias empresas, se autorregulassem, que fossem obrigadas a autorregular-se. E isso era importante. E acho que talvez fosse por aí, talvez a própria associação devesse, neste momento, aceitar esse desafio e tentar falar com o governo existente. Nesta conversa vou meter aqui o dedo na ferida, vou aqui para um tema um bocadinho mais polémico, até porque é um dos temas que me preocupa a mim e penso que a todos os outros colegas que trabalham de uma forma profissional e ética. Eu falo nomeadamente naquilo que é a venda sem faturação, ou seja, eu sei que há muitos colegas que fazem, colegas, entre aspas, muitas pessoas que fazem administração de condomínios, mas que quando eu recebo as pastas dessas pessoas, quando os condomínios passam para mim, eu vou verificar e não vejo lá fatura, vejo lá um papel a dizer que honorário X, às vezes até por entidades que, enfim, que têm outro tipo de profissões. E aquilo que eu vejo é que nós que trabalhamos condignamente somos prejudicados por essas pessoas e por essas ditas empresas. Vocês têm alguma opinião sobre isto? Devem ter, com certeza. Sim. O Carlos, que é mais antigo do que eu, certeza que é mais experiência ainda. Não, mas é um dos problemas que existem. Existem atualmente e existiram sempre, desde sempre. Agora talvez menos, mas ainda há muita gente a trabalhar dessa forma. Ou pseudo-trabalhar, não é? Que não podemos dizer que sejam profissionais, mas que muitas vezes pega-se, como acabaste de dizer, pega-se nas pastas que nos são passadas e vem papéis ou nada, não vem nada. E isso tem que ser regulamentado. A questão da fuga aos impostos. Sim, a fuga aos impostos, a não tarifação, portanto, aparecerem empresas que têm valores muito abaixo do mercado, do que seria normal, do que seria normal e que não cabe do mercado da atividade, porque também não tem fundamentos possivelmente não tem fundamentos para praticar, né, os preços que nós praticamos, não é? Não, mas muitas vezes eu já vi papéis, não faturas, em que diz com honorário X mais IVA. Pois. Não está lá fatura nenhuma. Não, a fuga aos impostos é uma coisa que é mais um problema de justiça. Sem dúvida. Fala-se muito de baixar os impostos ou aumentar os impostos e centra-se muito o debate político fala muito disto e depois não se consegue na prática arranjar formas, e não estou a falar de nenhum partido em particular. Não, isto é transversal. Arranja formas de na prática acabar com isso. E algo que nós temos falado desde o início, alguns colegas têm falado de forma mais constante. Por exemplo, Manuel Soares é um dos sócios, também fundadores, que mais tem falado disto desde o início. E não só, e temos falado muito disto, no sentido de haver uma declaração simplificada para a apresentação das contas do condomínio à AT. Nas finanças. Uma coisa muito simples. Final do ano. Uma coisa muito simples, que a gente até já é possível fazer isso, porque nós podemos tirar isso com o nosso próprio programa. Claro que sim. É só adaptar o próprio programa ser certificado, seguir as regras, e nós emitimos e entregamos. E dessa forma ninguém vai poder fugir aos impostos. Acabou. E resolvemos o problema de muito dinheiro que não entra. Ora, se nós todos pagarmos... Porque não é só as empresas de condomínio que não faturam, depois é uma série de prestadores de serviço que trabalham com essas empresas que não faturam, que também não faturam ao próprio condomínio. E não é só isso, e às vezes há funcionários de limpeza, nós às vezes herdamos, que estão durante 20 anos e porteiros, e eu tenho um caso específico que herdei isto é verdade, há cerca de 3 meses, que estão durante anos e anos e anos a trabalhar, a desempenhar uma função sem qualquer direito. Sem direitos. Exatamente. E, no fundo, a fuga aos impostos aqui não é só pela vertente de não entrar dinheiro para o Estado, que depois divide por todos os cidadãos,
da forma que entender para beneficiar aqueles que mais precisam, é também, logo à partida, haver uma situação perversa de aquelas pessoas que deviam estar legalizadas para ter segurança social, etc., não estarem. E às vezes nem seguro da segurança de trabalho têm. É verdade. Agora, parece-me que esta questão, apesar de tudo, se estará melhor. Acho que agora, cada vez mais, as empresas de condomínio são mais profissionalizadas. Eu penso que em 20 anos muita coisa mudou. Acho que mudou. Essa tem sido uma evolução. Eu penso que isto já não é tanto um problema. Sei é que se fosse obrigatório que cada condomínio apresentasse contas de forma formal, passo o pleonasmo, mas de forma organizada e obrigatória na AT, não só para condomínios administrados por empresas, mas também para todos, claro. Conseguia-se que entrasse no erário, nos cofres do Estado muito mais dinheiro e todos pagaríamos menos impostos. Sim, e a partir daí as próprias empresas de administração de condomínio seriam obrigadas todas elas a trabalhar. Lá está, não existindo regulação, mas existindo regras. Essa era uma regra. Mas as regras na relação com os condomínios e as empresas também deveriam ser reavaliadas noutra ótica. Que é uma coisa, é algo que nós temos vindo a falar bastante, é um assunto recorrente, mas que ainda é muito tabu entre as empresas e que devia deixar de ser tabu, que é o que é lícito ou não é lícito um administrador de condomínios faturar. De que forma é que o administrador de condomínios pode ou não pode ganhar dinheiro exercendo a sua atividade? Será que deve apenas fornecer o serviço de administração e mais nada? Ou há serviços conexos que pode fornecer desde que os próprios condóminos aceitem e validem? Por exemplo, há empresas que fornecem alguns serviços de limpeza, serviços de manutenção geral, porque são aqueles serviços às vezes que interessa ter à própria empresa e aos clientes, porque é uma forma da própria empresa ter um controle mais permanente do condomínio, não haver uma distância tão grande, digamos, entre o condomínio e a empresa. E isso é importante. Mas depois, se a empresa começa a fazer obras para as quais tem que dar uma garantia de 5 anos, como eu já conheci um caso e também há relativamente pouco tempo tive, digamos, essa experiência, ou seja, uma empresa que quer fazer tudo, quer ter a sua empresa de administração, depois quer ao lado da empresa de obras, depois quer ao lado da empresa mais não sei de quê, e nem sempre todas estas empresas e esses negócios, seja dentro da mesma empresa ou não, são compatíveis. Porque quem é que vai agora exercer o direito dos 5 anos de garantia a alguém que a si próprio, quando fez uma obra? Sim. E a mesma coisa a mediação imobiliária. Não faz sentido que alguém que exerce uma atividade de mediação imobiliária num edifício, que tem procurações de várias formas, que tem uma relação pessoal, digamos, mais estreita com algumas pessoas que estão a vender as casas, que também vão administrar o próprio condomínio. Não é? Imaginemos que a pessoa que vai administrar, o condomínio deixa de pagar o condomínio e é preciso meter em tribunal. E ele, sendo administrador, o que é que ele vai fazer? Vai-te vender a casa ou vai metê-lo em tribunal? É verdade. Há aqui coisas que não são compatíveis. Não são compatíveis. E acho que tudo isto, esta questão é uma questão ainda tabu, que devia ser algo de discussão interna na própria associação. Porquê é que eu digo isto? Porque a associação não pode ter assuntos tabu nem indiscutíveis. Porque se nós não fizermos isso, vamos para o futuro já com algumas perversidades, alguns vícios que vão desacreditar a própria associação. Estamos numa fase em que passamos de uma fase analógica para uma fase digital, em que, digamos, se podemos fazer já uma ponta é esta, passamos do analógico para o digital, passamos do Excel para a nuvem. E entre uma coisa e outra, muita coisa aconteceu, mas muita coisa se mantém e devemos dar primazia a isto tudo. Eu tenho aqui em relação a isso, e isto é quase um paradoxo. Estando eu na direção hoje, eu acho que um dos objetivos que eu acho que falta à APEGAC é que o lastro da discussão entre empresas de administração de condomínio se abra muito mais do que aquilo que existe neste momento. Ou seja, eu acho que existe muito boa vontade por parte da associação, existe muito boa vontade por parte dos empresários, mas é difícil reunirmos numa mesa e discutirmos os assuntos de forma aberta, tal e qual como estás a dizer, sem tabus, sem. Porque eu acho que é da discussão que nascem as boas ideias e nascem os bons objetivos. E acho que esse é um dos grandes objetivos que a APEGAC deveria tomar em mãos, em criar fóruns exatamente para isso, para ouvirmos as pessoas, para falarmos com as pessoas e poder a partir daí aproximar as empresas e criar um rumo para os próximos anos. Já agora, só para terminarmos, como é que vocês veriam a APEGAC daqui por 20 anos?
também já disse ainda há pouco, não sei se cá estaremos, pelo menos na atividade. Cá estaremos de certeza, mas na atividade daqui por 20 anos, mas pronto, mas já agora. Eu não sei como é que vai estar daqui a 20 anos. Há uma coisa que eu sei, começamos por Pelo uma menos fase... como é que gostavas que elas tivessem? Não, eu acho que neste momento só falta digitalizar os condóminos. Está tudo digitalizado. Provavelmente vamos chegar ao ponto. Aí vai começar. Tornará tudo mais fácil, se calhar. Já ouvi por aí alguns que há uma empresa que só trabalha com IA a administrar condomínios. Não sei como, não sei, mas pronto, mas acho que sim. Eu acho que nós podemos ser futuristas na perspectiva de que queremos um futuro melhor e, digamos, ver o que é que podemos ter no futuro de melhor. Ou seja, o que é que existe no presente que pode ser melhorado para que o futuro seja melhor. Agora, e por isso é um bom futurismo. Agora, ser futurista no sentido de adivinhar o futuro, penso que é impossível. O que eu espero é que ela continue a existir, que seja útil e que as empresas sejam ainda melhores do que são agora. É isso. E tu, que cresça, como cresceu até aqui estes primeiros 20 anos, os segundos que sejam mais produtivos. Cada vez mais, claro, nós, exatamente. É isso mesmo. Bem, passou num instante. Acabou. Muito obrigado. Tá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.